Olá, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo também fora do horário da manhã. Hoje é dia 19 de junho e nós iremos fazer os comentários do, do livro de Primeira Reis, capítulo 7 e Segunda Crônicas, capítulo 4. Esses dois textos têm a mesma, o mesmo contexto, né? Sobre as realizações do reinado de Salomão. Eu sou o professor Alisson e vou estar com vocês hoje fazendo um breve comentário aqui, um resumo desses dois capítulos, 1 Reis 7 e 2 Crônicas 4. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, te dê energia para estar acompanhando esse dia de hoje, em nome de Jesus. Então, irmãos, os capítulos, o capítulo 7, né, de 1 Reis 4 e segundo Crônicas são relatos paralelos, né? Eles vão detalhar uma das maiores realizações aqui do reinado de Salomão, né, que é a construção e o emparelhamento do templo, né, o aparelhamento do templo de Jerusalém. Então eles vão descrever os mesmos eventos, né? Porém cada livro faz de uma perspectiva bem diferente, né? Oferecendo para nós um quadro um pouco mais completo aqui quando lidos em conjunto. Então, o contexto histórico-literário dos dois capítulos, né? Então, eles estão inseridos na mesma narrativa do reinado de Salomão, um período que veio de paz, né? Um período de prosperidade e expansão de forma sem precedentes para Israel, lá no século X antes de Cristo. E eles descrevem também a construção da estrutura principal do templo, que foi lido em 1 Reis 6, né? E também 2 Crônicas 3. E os textos vão se concentrar na elaboração dos móveis, né? Nos utensílios, na decoração de bronze e o ouro que preenchia o espaço sagrado. Então, o primeiro livro, o livro de 1 Reis, né? Primeiro Reis, ela vai fazer parte da história de Deuteronômio também ali, né? Que narra a história de Israel desde a entrada da Terra Prometida até o exílio babilônico. E o foco, né? O foco o livro inteiro de 1 Reis é tanto político quanto teológico. Então ele faz uma avaliação dos reis, né? Com base na sua fidelidade e aliança com Deus. E a, a descrição detalhada do templo do Palácio de Salomão, que vai servir para nós o destacamento da glória e sabedoria do rei Salomão, né? Também, né? E implicitamente um imenso custo o custo do tabernáculo, né? Da construção, a centralização do poder do reinado e os elementos que contribuíram para a futura divisão do reino. E o livro de 2 Crônicas, né? O contexto que está inserido também ele, na verdade, foi, por sua vez, né, foi escrito após o exílio babilônico. E aqui nós vemos o cronista aqui, né, de 2 Crônicas. Ele tem um foco mais sacerdotal e teológico, buscando contar a história da monarquia de Judá para a comunidade que retornava para Jerusalém. Então, o objetivo aqui era encorajar, né, o povo judeu ali, enfatizando a importância do templo, do sacerdócio e da adoração fiel a Deus. Por isso, lá em 2 Crônicas, ele tende a omitir os fracassos de Davi e Salomão, né? Falando
mais sobre os aspectos do templo e do culto ali, né? Apresentando um modelo ideal de liderança e adoração. E nossos comentários relevantes aqui, né, para o livro, o livro de 1 Reis 7, existe uma diferença notável, né, que o 1 Reis 7 começa com a descrição da construção do próprio Palácio de Salomão. É um projeto que levou cerca de 13 anos, né, e em contraste com os 7 anos do templo, o tabernáculo, da adoração a Deus. O tabernáculo não, o templo mesmo, né? E os detalhes também sobre a casa da floresta do Líbano, né, o pórtico das colunas, ali o pórtico do trono, são fornecidos durante essa leitura desses capítulos, né, como eu falei, cada um com uma ênfase diferente, e isso tudo demonstrando a magnificência e o poder do rei Salomão. E Segunda Crônicas já omite completamente a construção do palácio, mantendo o foco na narrativa estritamente na obra do templo. Pessoal, perdão, estou um pouco tossindo esses dias. Então, nós vamos ver também, além do Palácio de Salomão, né, primeiro exclusivo lá de 1 Reis 7, nós vamos ouvir também falar de Irã, um mestre artesão, com ambos os relatos eles vão destacar a figura de Irã, né, ou de Tiro, ou de Urão, Urão-Abi, né, o mesmo nome, lá em Crônicas. É um artesão de ascendência mista, israelita e da Tíria. Ele era mestre em trabalhos de bronze, né, então a sua habilidade, né, é um testemunho de colaboração internacional, né, e a excelência buscada para a casa de Deus, né. Ele foi responsável pela criação das peças mais icônicas. E também nós vamos ouvir falar das colunas de Joaquim, Jaquim e Boaz, as colunas, né? E ambas as narrativas, né, de 1 Reis 7 e 2 Crônicas 4 vão falar sobre vão dar um destaque, né, nas duas imponentes colunas de bronze que ficavam na entrada do templo. Os nomes das colunas realmente Jaquim significa ele estabelece, e Boaz significa nele a força, né? São simbólicos os nomes, né? E as colunas não sustentavam a estrutura, né? Mas serviam como memorial constante da força e da fidelidade de Deus, que vai estabelecer a nação de Israel ali, né? A dinastia do rei Davi. Então, o que mais que nós vamos ouvir falar nesses capítulos? Sobre o Mar de Bronze e as pias, né? O Mar de Bronze, né, o tanque, ele era um imenso reservatório de água com capacidade para milhares de litros. Ele era apoiado sobre os 12 touros de bronze e a função era para a purificação ritual dos sacerdotes. Existia também das 10 pias, né, de móveis de bronze. Elas eram decoradas com querubins, leões e palmeiras, e eram usadas para lavar as partes dos animais oferecidos em sacrifício. Esses objetos, tanto o mar de bronze e as pias, eles vão ressaltar a centralidade da pureza e da santidade na adoração a Deus. Segunda Crônicas 4 vai oferecer também medidas de capacidade ligeiramente diferente para o mar. Mas, em ambos os relatos, eles concordam na função e na imponência. Amém? E também, não menos importante, mas tem o seu grau de importância, os utensílios de ouro.
Na parte final do ambos os capítulos, né, lista a vasta quantidade de utensílios feitos de ouro puro para o serviço interno do santuário, que era o altar de incenso, as mesas para os pães da pro- proposição, perdão. Primeira Reis menciona uma, né? Segunda Crônicas vai mencionar 10, né, utensílios de ouro. E também os candelabros, né? 10 em ambos os relatos. Bacias e tesouras de ouro, né? E essa usão do ouro, né, esse uso do ouro, ele simbolizava, né, a glória, a preciosidade e a santidade da presença de Deus. E ah, um resumo aqui para nós, como eu falei, hoje vai ser um pouco mais rápido, né? São dois capítulos somente. E o resumo aqui para nós dos 1 Reis 7, 2 Crônicas 4. Vai, em ambos descrevem o, o aparelhamento do templo de Jerusalém, como eu falei, sob o comando do rei Salomão, com a perícia do mestre artesão Irã de Tiro. E ambos os textos, né, eles vão detalhar a criação de magníficas peças de bronze, outras de ouro também. E, como eu falei, as colunas simbólicas, Jaquim e Boaz, que guardavam a entrada. O colossal reservatório de água, conhecido como Mar de Bronze, para a purificação sacerdotal. E as 10 pias móveis para os sacrifícios. Então, ah, embora ambos os detalhes dos relatos, né, eles se concentrem nos objetos, o Primeiro Reis ele vai dedicar a parte significativa do capítulo à construção de um luxuoso complexo do Palácio de Salomão. Então, o detalhe que é omitido por Segunda Crônicas e mantém o seu foco exclusivo na santidade e na adoração do templo. E ambas as narrativas, né, elas vão seguir ricas em detalhes, né, não apenas detalhando ali a imensa riqueza da sabedoria de Salomão, mas também eles vão carregar um profundo significado teológico, né? Cada peça, desde os antigos objetos de bronze no palácio externo até os utensílios de ouro puro dentro do santuário, como o altar de incenso, candelabros, né, que servia para instruir o povo sobre a santidade de Deus. O fogo nunca seria apagado, significando o fogo do Espírito Santo que não pode ser apagado nos nossos corações. E a, a necessidade de pureza, né, para aproximar-se de Deus e a glória da presença de Deus quando encheu o tabernáculo. A, a construção do templo também vai representar um ponto alto da monarquia de Israel, né? Um ponto alto, depois só vem ladeira abaixo. O terreno para a presença de Deus, né? Que significava lá no Santo dos Santos, ali com os querubins, a Arca da Aliança. Ah, estabelecido com força, né? Que significa Boaz, e pela divina providência, que significa Jaquim. Então, esses foram os comentários do livro de hoje, 1 Reis, capítulo 7, e 2 Crônicas, no capítulo 4, né? Então, como eu falei no início, ambos os relatos são paralelos e eles vão detalhar para nós uma das maiores realizações, né, do reinado de Salomão, que foi a construção e o aparelhamento do Templo de Jerusalém. Então, é uma forma de conhecermos como a ordem, né, a disciplina para montar o templo
ali de Salomão. E prefigurando tudo isso, né, a nossa aparição do tabernáculo de Salomão, falando sobre o nosso templo também, né, o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito hoje, né, que nós possamos entender que antigamente, né, esse tabernáculo serviu para adoração a Deus, né, a forma de sacrifício, receber o sacrifício e realizar a adoração no tabernáculo, né, no templo. E da mesma maneira nós devemos nos sentir cheios da presença de Deus quando nós glorificamos a Deus no nosso corpo, tratamos Deus como um templo, né, nosso corpo como um templo, cuidamos bem do templo, alimentamos, santificamos, fazemos jejum, oramos e oferecendo assim uma habitação para Deus digna, né, dentro do nosso corpo. E isso vai nos refletir lá na frente, lá no Novo Testamento, que fala que o Espírito Santo é o penhor da promessa de Deus para resgate da humanidade. Nós vemos Deus guiando aqui Salomão na sabedoria, né, na construção, no reinado, de Jerusalém. E esses são os meus comentários de hoje, gente. Que se tiver algum comentário, passa ali no grupo, né? Eu vou fazer questão de responder um a um. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz, te dê o livramento, te dê o escape daquilo que você tem buscado, pedido ao Senhor. Que se não chegou ainda até agora, pode estar demorando, né? Pode parecer que está demorando, mas Deus está caprichando, Deus está fazendo algo muito surpreendente nas nossas vidas. E nós devemos render a Ele simplesmente confiança, né? Deus está no controle de tudo. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, que Ele te dê a paz, te guie, te exalte, né? E que nós possamos adorar o Senhor todos os dias, inclusive esse período que nós retiramos para aprender um pouco mais da palavra, né? Um pouco mais da comunhão, um pouco mais de Deus todos os dias, que Ele nos encha com um amor e paixão pela vontade de Deus. Então, você tem alguma pergunta hoje, né? Você tem alguma contribuição? Participa lá com a gente lá no chat do nosso grupo na comunidade da EBD, no WhatsApp. Compartilha o link também do nosso grupo do WhatsApp, da turma da EBD, né? Lá com seus amigos, com os parentes, né? Pessoas que você ama, que vocês querem ver a salvação entrando na casa deles, né? Muitas vezes as pessoas não vão para a igreja como um convite, mas ao compartilhar esse vídeo aqui, ao compartilhar com esse parente, Deus fala através da nossa boca para tocar o coração daquele incrédulo. Amém? Deus está no controle de tudo. Fiquem com Deus e Deus ilumine nosso coração no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos ler 1 Reis 8, 2 Crônicas 5. Então, praticamente os mesmos, um detalhamento aqui do mesmo acontecimento em dois capítulos de livros diferentes. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Mais uma vez, até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.